Melhor e Mais Justo de hoje é especial e debate o resultado das eleições 2014. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br, pela Rádio Brasil Atual FM, em São Paulo e na Baixada Santista, e também em sinal aberto pelo canal 44.1 UHF. Nos próximos 4 anos de governo, Dilma Rousseff vai continuar a governar um país que ainda tem enormes desafios sociais, econômicos e também políticos. Vamos retomar daí, eu queria que Silvio e Walter conversassem com os nossos convidados sobre os desafios do próximo mandato, introduzindo agora à mesa o nosso deputado estadual recém-eleito, o Barba. Bem-vindo à nossa conversa. Silvio, por favor, faça as honras e introduza o Barba no nosso debate. Barba, é o seguinte, eu tive hoje cedo uma curiosidade imensa. A primeira leitura que eu fui buscar foi saber qual foi a votação em Itu. A cidade de Itu foi uma das primeiras a sentir os efeitos da falta d'água, né? Já são aí quase 6 meses. E a cidade de Itu deu a vitória para o Aécio Neves em 60 e poucos %, uma coisa muito parecida como foi vista aqui no estado de São Paulo estado inteiro, de São Paulo, né? Eu peço para que você faça uma análise, você que teve um empenho muito grande na campanha, nesse segundo turno, enfim, né? O que aconteceu com os nossos eleitores paulistas? Análise minha, Silvio. Primeiro, boa tarde, Silvio, Walter Sanches, o Tuto, os nossos espectadores aí, os nossos internautas. A minha análise é o seguinte: essa eleição ela teve uma palavra que foi muito usada, que foi a volatilidade do eleitor, né? O eleitor, durante uma semana, ele mudou de posição várias vezes. Na reta final, né? Na reta final. Mas no estado de São Paulo, nós chegamos no resultado final das eleições com 35 ponto alguma coisa, quase 36. Isso é o que representa o PT no estado de São Paulo. Historicamente, né? Historicamente, o PT tem 1/3, né? O PT, quando está em crise, numa eleição, ele tem 1/3 dos eleitores, tem de 27% a 32% no Brasil. Essa é a média do PT. No Brasil ou no estado de São Paulo? No Brasil, no Brasil. Tá. No Brasil. E no estado de São Paulo também, as eleições vêm, com exceção desse ano, mas em 2010 o Mercadante chegou em 31 ponto alguma coisa, né? Então, historicamente, o PT ele é 1/3, né? 1/3 está com a direita, né? PSDB, DEM, por aí afora, junta tudo isso dá mais 1/3. E 1/3 está em disputa. E esse terço em disputa, o PT, infelizmente, no estado de São Paulo, não conseguiu se firmar. Você tem um grande problema no estado de São Paulo hoje, além da falta d'água. O problema mais grave que tem é o problema da violência, da insegurança que existe no estado de São Paulo. Eu fui em 80 cidades durante essa campanha, e nas 80 cidades, todo mundo falava da falta de segurança, mas deu a vitória para o Alckmin no primeiro turno, né? E as pessoas não têm claro de quem é o papel da segurança, né? Então, o que é o papel da segurança no Brasil? A presidenta é responsável pelas Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Os estados é responsável pela Polícia Militar, pela Polícia Científica, pela Polícia Civil. E as prefeituras são responsáveis pelas guardas municipais, desde que as prefeituras tenham no mínimo 80 mil habitantes para poder ter uma guarda municipal. E o que parece? Parece que no estado de São Paulo não existe o governo do estado de São Paulo. Existe a presidência da República e as prefeituras de cada cidade. No caso da segurança, a tua sensação nessa tua conversa no estado é que as pessoas colocavam demandas para o governo federal, quando essa demanda deveria ir para o governo estadual? Ele bota na conta do governo federal ou na conta do prefeito. Ah, ok. Seja São Bernardo, Itu, seja onde quer que seja. Entendeu? Então, assim, parece que esse modelo de blindagem construído em torno da figura do Alckmin é um modelo muito forte, né? Se olha o governo dele é um desastre, mas a figura dele é muito forte, dá para perceber isso nessas idas no interior. Então, eu entendo que isso é parte normal do processo político, né? E agora... Então, o PT tem que conseguir se firmar para sempre disputar esse 1/3, 30%, né? Ou 40%. Barba, essa boa vida do Alckmin, como é que ele passa aí meio que escondido? O que está facilitando a vida dele, do eleitor culpar ou a Dilma ou o prefeito e ninguém culpa o Alckmin? E deixa eu aproveitar essa pergunta do Walter e emendar uma junto. É o seguinte, quer dizer, na eleição, como a gente tem eleições para os cargos majoritários casadas, nesse caso presidente da República e governador do estado, a atenção vai para a presidência da República, para a eleição presidencial, e
não ganha muito peso nos estados, sobretudo onde a grande mídia, o candidato da grande mídia está na frente. Então ela esconde o debate. Ela esconde o debate nos estados, onde não interessa fazer o debate, e polariza na eleição presidencial. É isso que acontece? Essa minha impressão está correta? O caso mais característico de São Paulo, assim, caracteriza bem o que é a disputa aqui, é você olhar, parece que existe a presidência da República e o prefeito Fernando Haddad, que hoje é o prefeito do PT na capital, e a Câmara dos Vereadores. Você não ouve falar do governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Ora, né, esse debate que está muito mais presente no Estado, o debate da segurança, o debate da falta d'água, o debate do desenvolvimento do Estado. O que nós vimos nesse ano aqui de 2014, né? Na verdade, essa disputa começou em 2013, a disputa presidencial começou em 2013. Então, nós vimos uma imprensa muito forte debatendo o tempo todo notícias ruins sobre a presidenta Dilma e notícias boas sobre o governo do Estado. Esconder o debate da água até acabar o primeiro turno aqui no Estado de São Paulo. Aí vai para o debate da economia, que é o debate que o mercado quer fazer, que economia seja o debate fim. Né? E para nós, o governo do PT, da presidenta Dilma, economia não é o debate fim, economia é o debate meio. É o debate que você faz para ele poder distribuir renda, né? Gerar emprego e distribuir renda. Desenvolvimento Qual social. foi o debate que a imprensa colocou nas eleições presidenciais? É que existia uma possibilidade da oposição ganhar as eleições e o candidato, Aécio Neves, é um candidato, né, com modelo de governo neoliberal, que é do Estado mínimo, que isso interessa muito para o mercado, seja ele de serviço, de comércio ou da indústria, ou financeiro. E então colocava o seguinte, que o país não ia crescer esse ano, não ia crescer esse ano. Você tem uma imprensa toda falando que o Estado, né, pode mudar o governo, qual é o empresário que vai arriscar investir num momento desse? Todo mundo que tiver um investimento preparado para fazer, segura os investimentos. Porque eu posso segurar o investimento por um ano, se realmente o governo Dilma, o pessoal já conhece o modelo econômico dela, vamos ver para onde ela caminha com os ajustes que ela tiver que fazer, e não os ajustes que o mercado pede, sim um ajuste que nós, do movimento social, queremos que faça. Mas, então, você não tem os empresários investindo em função disso. Porque qualquer empresário que acha que tem uma possibilidade de derrotar o atual governo e que a oposição é mais interessante para ele, ele segura os investimentos, ele segura isso. E isso nós estamos falando de uma economia globalizada, onde você tem as cadeias produtivas globalizadas. No caso do Brasil, você tem o setor automotivo com a cadeia globalizada muito forte, o setor de fármacos, que é um setor organizado muito forte, e o setor de serviços crescendo, e você tem um setor que não está bem definido ainda, que é na questão da tecnologia da informação. Né? Esse setor está se formando ainda. Mas o Brasil hoje está azeitado para os próximos 4 anos, a presidência tomar essas decisões de como fazer alavancar esses setores. Então, tudo isso faz parte da disputa política, né? Então, tem interesses nessa disputa política. Uma parte da mídia tem um interesse no debate, no processo político do país. A gente está falando agora que, com o Congresso mais conservador, talvez seja o caso dos movimentos populares, movimento sindical, fazerem mais idas a Brasília. No caso de São Paulo, é o caso da gente fazer idas ao Palácio dos Bandeirantes para cobrar do governador o que está faltando no Estado? Walter, eu vou aproveitar e vou pegar outra carona na tua pergunta e botar o Sanches na conversa. Porque a Ariane Silva, via Facebook, ela diz o seguinte, tem a ver aqui no nível estadual, mas também no nível sindical, como será cobrada a pauta dos trabalhadores nesse novo mandato da presidente Dilma, mas também do governador Geraldo Alckmin. Então, o Barba responde, mas o Sanches entra na conversa. Obrigado. Mais uma vez vai ser assim, né? A presidenta, ela tem que, corretamente ontem, após a confirmação da vitória dela, fez o discurso da interligar a ponte, né? Uma ponte é para ligar duas partes que estão separadas. Então, terminou o processo eleitoral, quem ganha tem que ser generoso no seu gesto e chamar e conclamar a união, né, da sociedade brasileira, e a presidenta corretamente fez isso. Né? E nós vamos ter a nossa pauta, o governo é para governar, o movimento sindical tem que ser a sua pauta, os movimentos sociais têm que ter as suas pautas, né? A sociedade civil organizada tem que ter a sua pauta.
Então, porque os De maneira empresários... independente. Os né? empresários também têm a pauta deles, né? Muito forte. Ele disputa a pauta deles o tempo todo. Então, isso é um processo democrático assim mesmo. Está consolidado a democracia no país, para nós é importante que seja assim. No caso do Estado de São Paulo, por exemplo, vamos ter que combinar muita, né, articular ainda dentro da bancada, está sendo ainda para a gente resolver isso, mas articular dentro da bancada como é que nós vamos atuar. Quando eu faço todas as contas e digo qual é o bloco de oposição nós podemos montar, se eu for olhar hoje por proximidade política, é nós do PT com o PCdoB, mais o PSOL, do que daria um total de 18 deputados. Para fazer uma oposição sistemática mais organizada, se teria que ter no mínimo 32 deputados no Estado. Na A Assembleia bancada que está terminando o atual mandato era maior, não conseguiu firmar isso. Né? Também nós, com certeza, não será fácil a nossa vida. Agora, nós vamos precisar combinar o quê? Articulação política com mobilização. Acho que tratar os temas desse jeito. Mobilização Pelo social. menos é esse o debate que eu quero fazer dentro da bancada do Partido dos Trabalhadores, é lógico, né? Combinar essa pauta, né, do movimento sindical. Bom, quem hoje foi eleito do movimento sindical dentro da Assembleia Legislativa sou eu, que sou aqui dos metalúrgicos do ABC, o Ramalho, que é do PSDB, portanto é da base de sustentação. Aí vamos tentar dialogar com ele, embora sendo do PSDB, para ver qual é a pauta dos trabalhadores que eles têm. E o Marcos Martins, que é de Osasco, né, que também é um terceiro deputado. Então, nós vamos ter que organizar isso e ver como é que a gente combina a nossa pauta de reivindicação, a nossa pauta de mobilizar a Assembleia, porque hoje vai ser muito difícil a gente construir as duas coisas principais que tem um deputado. Qual que é a função de um deputado? Primeiro é fiscalizar o Executivo. Segundo é legislar. Então, as duas coisas vão ser muito difíceis de fazer por conta do tamanho da maioria construída, tão pequena, né, pelo atual governador, né? Então, vamos ter que combinar aí ações articuladas, mobilização, articulação política com os movimentos sociais, né, e, se possível, ocupar as assembleias. E temos que fazer a mesma coisa com a presidenta em Brasília, né? Acho que é cedo para a gente falar que a presidenta tem que ir para o centro, para a esquerda ou para a direita, ou como é que ela vai se relacionar. Acho que é melhor aguardar uns dias de prazo, né, e olhar como é que a presidenta vai se comportar. Como que o diálogo como é que vai avança. ser estabelecido o diálogo. Agora, o importante é assim, para o movimento sindical, a gente nunca deixou de mobilizar, mesmo antes do governo Lula, né, durante o governo Lula, durante o governo Dilma, o movimento sindical nunca deixou de fazer seu papel, que é de reivindicar, de mobilizar os trabalhadores, de pressionar o Congresso Nacional, pressionar o Executivo federal, estadual e tal. A diferença básica é que existia mais pontos de convergência com o governo atual, era um governo aliado que entendia e que principalmente criava mecanismos de diálogo. O diálogo era permanente, tanto que fomos nós que levantamos que chamamos a atenção do governo para a necessidade da política industrial. E o governo respondeu positivamente fazendo o Plano Brasil Maior e em seguida o Programa Inovar Alto, que garante o conteúdo mínimo nacional de produção aqui no Brasil. Então, o movimento sindical vai permanecer fazendo o mesmo papel que sempre fez, que é defender o interesse dos trabalhadores e colocando pressão no Congresso Nacional, que vai ser mais desfavorável. Né? Isso está respondendo a Ariane aqui, isso, né? Como será cobrada assim, viu? Inclusive a nível estadual, porque todo mundo fala, uma questão que todo mundo fala assim, da história do governo de São Paulo fica na moita, né? Fica se escondido, né? Mas, por exemplo, todo mundo não fala que a carga tributária do Brasil é muito grande. Só que qual é o imposto maior que existe? É o ICMS, que é de responsabilidade dos estados. E em São Paulo, o ICMS médio é de 25%. Então, como é que você pode ter uma política que... São Paulo perdeu muita indústria para outros estados por conta da questão tributária, né? E aqui nós lutamos aqui no governo do estado com uma série de forças para explicar um pouquinho também, porque da força, né, do PSDB no estado. Eu acho que em nenhum outro lugar existe uma blindagem através do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Executivo e da mídia. Os principais órgãos de mídia aqui, a Abril tem sede aqui, a Bandeirantes, que é muito forte no rádio, tem sede aqui, a Folha de São Paulo, o Estadão. Então, existe uma blindagem em torno desse governo, desse projeto político e que não deixa aflorar
os verdadeiros temas que afligem a população. Ô, Tuto, falando de mobilização popular, eu queria botar aqui em análise o seguinte, os resultados, né, das manifestações de junho de 2013. Você, no início da tua fala, Barba, você fala que a disputa começa em 2013, né? Produziu algum efeito aquelas manifestações de junho sobre o resultado das eleições, especialmente sobre a composição do Congresso Nacional e Assembleia Legislativa? E aí teve o efeito Marina também, aparentemente, né? Aparentemente a grande mídia vinculava o efeito Marina, além da comoção pela morte do Eduardo Campos, a questão dela ter sido encarnado um pouco, o que teria sido as reivindicações do Levante de junho de 2013. Eu acho que as mobilizações de junho e julho do ano passado, uma boa parte do ano teve, e teve com falta de debate, com falta de informação, e assim, foram manifestações que em alguns momentos elas não tinham uma bandeira organizada, né? Então eu penso que era justo isso, eu organizava o meu cartaz e saía da minha casa levando a minha cartolina com a minha reivindicação escrita de maneira individual, né? Então achei isso muito interessante. Então não consegui encontrar ainda uma análise concreta, né, do que significou o movimento de junho, porque uma parte do pessoal fala assim, é um movimento organizado que foi organizado a partir do ataque que a polícia militar cometeu com os manifestantes a partir de uma data livre, lá, né? Do dia 9 de junho, se não me engano, né? E aí foi aprofundando isso. E em alguns momentos a gente percebe que a mídia começou a usar também a manifestação para ver se impactava na disputa política nacional. Isso foi claro. Eu vi dirigente, âncoras de programa, de CBN, dizendo onde é que os manifestantes deveriam fazer a manifestação, né? Teve um momento que os manifestantes estavam dizendo que ia para o aeroporto de Guarulhos, né? A mídia falou, não, por que vocês não vão para a prefeitura de Guarulhos, né? Então, você vê a coisa, como ela foi formada. Então, assim, agora, quando você pega as principais bandeiras que estavam sendo discutidas lá em junho, quais que eram as bandeiras? Segurança pública de boa qualidade. De quem é essa bandeira? Saúde pública de boa qualidade. Mobilidade urbana, né? O transporte público de boa qualidade. Educação pública de boa qualidade. De quem são essas bandeiras? Essas bandeiras, elas nascem exatamente com o nascimento do PT, depois o nascimento da CUT e as organizações do movimento social. São a bandeira mais diz que é contrária a tudo aquilo que representa o PSDB. O PSDB representa o Estado mínimo. É aquele negócio, deixa que o mercado dá conta de resolver qualquer demanda de serviços, né, que o cidadão brasileiro precisa. Então, é uma confusão danada, né? Exatamente. Então, qual é a análise correta que se faz disso? Então, a disputa, ela veio e aí aproveitou e pegou a Copa do Mundo para atacar a Copa do Mundo. Então, se nós pegarmos, se tivesse uma quantidade de 100 notícias por dia sobre a presidenta Dilma, com certeza 97 seria notícia ruim, 3 notícias seriam boas, né? Então, esse é o que nós estamos tratando. Agora, ainda bem, nós vivemos num país democrático e as eleições, elas se dão com as bases, com as instituições sólidas que nós temos que defender, com a sociedade civil organizada. Você tem hoje uma onda de 500 mil ONGs organizadas no Brasil, dos quais umas 300 devem estar legalizadas, umas 200 podem não estar legalizadas, mas tudo isso faz parte do modelo de sociedade que nós queremos, de uma sociedade onde as instituições democráticas têm que ser cada vez mais fortalecidas. A mídia cometeu um grande ataque. Ela cometeu um grande ataque às instituições políticas, aos partidos políticos. Um país, para avançar, para ser sério, ele tem que ter os partidos políticos como instituição de representar interesses, seja ele partido de direita, de centro, de esquerda, de centro à esquerda, seja do que for. Então é assim que tem que funcionar. Então eu sou uma das pessoas que eu quero defender muito o fortalecimento da instituição partidos. Por quê? Eu sou do meu partido, que eu defendo ele, eu acredito muito nele. Tem que combater os erros que tiver lá dentro, reorganizar o partido, vamos olhar como é que faz isso. Mas nós temos que caracterizar que são 20 anos, com o encerramento dessa eleição de ontem, de polarização entre PT e PSDB. 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Aliás, que muita gente falou que ele foi infeliz naquela declaração dele, quando ele diz que
quem vota no PT são os desinformados, não vota porque é mais pobre que são desinformados. Uma declaração, muita gente fala que é infeliz, eu não caracterizei como infeliz. Eu caracterizei aquela declaração dele como a maneira como uma parte da elite política desse país pensa. Pensa desse jeito, então reagiu da maneira natural que ele pensa. E é melhor que seja claro, é melhor que seja assim, entendeu? Você coloca o debate claro na mesa. E uma outra parte que somos nós, que estamos aí tentando ajustar todas essas coisas. Agora, veja bem, a mídia fez um desserviço aos políticos, né, e aos partidos políticos. Acho que nós vamos ter que debater isso nos próximos 4 anos. Não existe país com democracia forte, consolidada, sem partidos fortes e organizados. Obrigado, Barba. Obrigado, Walter Sanches. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta nossa bancada terá novos convidados. Até já.